Muito bom dia, véspera de feriado aqui no Brasil, os mercados caindo no mundo como um todo, levemente, mas caindo. Pontos importantes que saíram ontem. Primeiro, o petróleo se aproximando dos $90. Rússia e Arábia Saudita manterão o corte na produção em 300 mil barris de petróleo por dia a Rússia e 1 milhão de barris de petróleo por dia a Arábia Saudita, pelo menos até dezembro. Uma menor oferta de petróleo, o preço sobe. E a commodity é um importante dado para a inflação mundial. Estados Unidos, Brasil, em cada um dos países. Se a inflação continua mais alta, naturalmente os países terão que manter a taxa de juros mais alta. A taxa de juros mais alta impacta no crescimento dos países e também nas moedas dos países emergentes. Atenção a isso, que abre também uma série de oportunidades, inclusive com títulos públicos americanos, que vem batendo taxas altas. O título de 2 anos, por exemplo, nos Estados Unidos, ontem bateu a máxima dos últimos dias. Então, ponto importante porque aparecem oportunidades interessantes que, dependendo do seu perfil, vale a pena. Inclusive, a gente falou isso no evento aqui na sede da Aquavero, nessa sala que eu fiz no sábado, e organizarei o próximo em novembro, e também oportunidades que abrem aqui no Brasil. Curva de juros futura no Brasil também subiu com essa maior aversão ao risco e maior fragilidade fiscal brasileira, que a gente vai falar daqui a pouco, também movem toda a forma de alocar o nosso capital, seja aqui ou seja lá fora. Importante manter, sim, um processo de dolarização. Pense o seguinte, se hoje eu chego com uma mala de $1.000 em uma ou R$5.000 na outra e te entrega, você só pode abrir daqui 10 anos, qual das duas você escolheria, sendo que hoje ambas valem $1.000, uma em real e outra em dólares? Naturalmente, grande parte, se não falar todo mundo, escolheria a em dólar. Então, não espere o momento 100% ideal para começar a dolarizar uma parte do seu patrimônio. Isso aqui é Brasil, isso aqui é volátil e o real perde mais valor do que o dólar historicamente, tá? Ponto importante também, a Venezuela, o Maduro, que eu estive lá fazendo Infiltrados Venezuela com a Brasil Paralelo no mês de março, mandou altos funcionários à China em busca de investimentos em energia. A China que já investiu mais de $60 bilhões ajudando o seu parceiro venezuelano, que agora, infelizmente, o presidente brasileiro também chama de parceiro e democrático, Nicolás Maduro, que eu vivi com os meus próprios olhos a realidade lá da Venezuela. Basicamente, ele quer impulsionar as receitas pré-eleições de 2024, como se eleições lá fosse alguma coisa que mudasse algo, o resultado do que o povo quer. Eu vivi na prática o que realmente o povo quer e eles não apoiam nem o Maduro, nem nenhum dos governos que hoje estão nos países da América Latina e que se dizem democráticos. Vamos lá, alguém que está há 20 anos provando do que aquele resultado, que aquele governo entrega, já perdeu toda a esperança, enquanto nos países como o Brasil ainda há esperança no inexplicável. Triste, mas quem sabe o ser humano precisa esperar até o fundo do poço para entender as consequências econômicas que um resultado, que uma política populista traz. Notícias ainda da China, tá? A Country Garden, que era a maior incorporadora da China, pagou, antes de vencer os 30 dias, $22,5 milhões sobre títulos de valor nominal de $1 bilhão. Ela tinha deixado de pagar esses juros, 22,5 milhões, e se não pagasse, eles venceram dia 1º de agosto, se não pagasse em 30 dias, acho que são 30 dias úteis, ou foi no início de agosto, enfim, estava muito próximo de vencer, e ele pagou esses títulos e, portanto, não entrou em default. Lembrando que as imobiliárias, o setor imobiliário incorporador chinês, representa 25% do PIB daquele país, que é o maior parceiro comercial de mais de 150 países no mundo, inclusive o Brasil. A China entrando em queda afeta também o restante do mundo e por isso eles vêm colocando mais dinheiro em circulação, mais injeções de incentivos para o setor privado, aqueles que eles demonizam. Então, eles vêm agora ajudando as pessoas ou diminuindo o valor de entrada para as pessoas comprarem a sua casa. Precisam reativar a economia, que em muitos dos casos elas são enfraquecidas, quando a gente volta lá na origem, pelas intervenções governamentais. O ser humano sempre tenta resolver um problema afetando diretamente ou atingindo diretamente as consequências e não as causas, porque atingir as causas, elas doem mais. Ou a gente enfrenta como adultos e o problema sempre está na origem, lá no estado intervencionista, que gera problemas no médio e no longo prazo, ou seguiremos sempre de crise em crise, tá? Inclusive, outro ponto importante nos Estados Unidos,
as mortgages, as hipotecas, o montante de hipotecas na semana caiu quase 3%, está no menor nível desde dezembro de 1996. Então há sinais importantes sim de desaceleração americana, que também afeta diretamente, ainda mais se a inflação permanecer mais alta no curto prazo, eles têm que manter a taxa de juros mais alta, afeta diretamente o mecanismo de investimentos, que é o que eu venho falando quase que diariamente aqui para os meus clientes, tá? Inclusive, falando aí na intervenção, a moeda japonesa, que já se desvalorizou 16% nesse ano, o iene já se desvalorizou 16% frente ao dólar esse ano, que saiu de 127 para 147 ienes por dólar. Uma das autoridades do Banco Central falou: não descartaremos a opção para estabilizar o iene, qualquer opção para estabilizar o iene. É o que eu venho falando. Inevitavelmente, os juros no Japão terá que ser alterado. O governo lá hoje mantém a taxa de juros em menos 0,1%. O único país no mundo que não mudou a sua taxa de juros depois que os Estados Unidos começou a subir as suas. Portanto, eu venho falando isso há mais de um ano. Eles terão que subir a sua taxa de juros inevitavelmente. Caso contrário, o iene continuará perdendo valor e o iene perdendo valor leva a um processo inflacionário. E aí a gente começa a ver essas frases e já houve uma flexibilização nos rendimentos dos títulos de 10 anos do Japão, o chamado JGB, tá bom? E falei já em outros vídeos também sobre isso. Pedidos de fábrica na Alemanha caiu 11,7% em julho de 2023. Está no menor patamar desde abril de 2020. Europa em situação bem complicada também, tá? E vamos falar um pouquinho aqui no Brasil, tá? A Câmara aprovou o teto rotativo, né, que vinha sendo discutido, ou seja, o teto no cartão dos juros do cartão de crédito. Mais uma vez a gente não aprende que impor preço teto em qualquer ativo não resolve o problema, leva a uma escassez maior daquele produto. Então, basicamente, a gente vê isso funcionando em economias populistas. O que a Febraban já falou, reforça a crítica a isso e fala que isso pode diminuir os cartões de crédito, ou seja, menos pessoas tendo possibilidade de ter cartão, ou menos pessoas tendo possibilidade de ter o crédito rotativo. Basicamente, a gente de novo atacando aqui as causas e não as consequências. As consequências é que o Brasil tem uma legislação que favorece o devedor, em que o crédito demora para ser recuperado, quando judicializado, mais de 4 anos e o credor recupera por volta de 19% só do que ele emprestou, enquanto na Inglaterra ele recupera mais de 90% em menos de um ano. Aqui no Brasil você recupera 19% com mais de 4 anos. Todo esse risco, ele é embutido na taxa de juros. Claro que a taxa de juros do cartão de crédito no Brasil é a maior do mundo, 450% ao ano, é um absurdo, mas ela é por questões de mercado. O mercado é fechado, o setor bancarizado, a gente tem 150 bancos, sendo que 5 detêm 80% do crédito. Nos Estados Unidos são mais de 5 mil bancos. Então, gente, é uma questão de atacar a causa, atacar quem não permite abertura de mercado. Quando eu falo, a gente sempre volta e encontramos legislação, burocracia e Estado atrapalhando a nossa vida. E aí as consequências são essas e a gente começa a atacar. Os juros é muito alto, vamos colocar juros teto. Taxar, limitar o preço de alguma coisa é você matar o mensageiro. O preço, quando ele está alto, mostra para os empresários que devem produzir mais. Se ele tem que produzir mais, significa que tem mais demanda. Se tem mais demanda, tem gente produzindo. Só que por que no Brasil tem tudo isso? Uma vez que a gente tem oligopólio bancário, que a gente tem uma legislação péssima que favorece ao devedor e dificulta o cara que emprestou e tomou calote para recuperar o seu dinheiro, e isso se traduz em juros mais altos. Continuamos atacando as consequências, que elas são muito mais fáceis de serem vendidas para a população do que atacando a causa como um todo, tá? Pois bem, líder do governo na Câmara, José Guimarães, afirmou que a reforma administrativa não é prioridade do governo. Abre aspas para ele. Isso não é pauta do governo, é uma espécie de alma penada que perambula pela Câmara. A reforma administrativa não é pauta prioritária para o governo e nem para o país. Ora, Guimarães, não é para o país? A gente quer continuar bancando vocês e os seus parasitas que precisam de gente para vestir os seus ternos, para amarrar os seus sapatos. Isso é dinheiro público, jogado no lixo e sendo drenado, em que poderiam ser muito mais bem gastos de outras formas, que traduzisse em melhores serviços até inclusive para todos o restante da população. Então, não fale em nome da sociedade quando você sequer desce do teu pedestal e vem aqui embaixo conhecer o que a sociedade quer. A gente não aguenta mais vocês, parasitas políticos brasileiros, acabando com o dinheiro público e colocando a culpa em terceiros, tá? Bom, Haddad
já falando que o rombo fiscal pode chegar a 188 bilhões em 2024, aquele ano que o arcabouço fala que tem que ter déficit zero, tá? Por quê? Por conta das desonerações, se elas permanecerem. Ao invés deles diminuírem os gastos públicos para poder diminuir os impostos, não. Eles vão aumentar os gastos públicos e quer taxar todo mundo. Só que se a Câmara não aprovar ou mantiver a desoneração, o rombo pode chegar em 168, o que era previsto 168, quando no arcabouço eles falam em zero. Salva de palmas para esse arcabouço que nem sequer está de pé ainda e já morreu. Pois bem, a Light desistiu do pedido de recuperação judicial, vai discutir diretamente a sua dívida de 11 bi com os credores direto, e a JBS captou 2 bilhões e meio de dólares em bonds, em dólar, lá nos Estados Unidos, de 10 e 30 anos, pagando o Treasury, ou seja, o quanto o rendimento do título público americano paga nesse mesmo período de vencimento, com um acréscimo de 2,5%, um prêmio adicional, Treasury mais 2,5%. Tá bom? Uma ótima quarta-feira e véspera de feriado para todo mundo.